pra cima de mim, não. Faquinha. De novo? Bravo. Não deu certo. Disse. Farta. Deu certo. Oi pessoal, Genki. Aqui é a Vivian, dona do canal Vivian, e sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu irei falar dos meus filmes, seriados, animes, músicas e games, né, que alegraram meu ano ainda mais. Irei falar por gênero para que o vídeo fique mais organizadinho, ok? Roda a intro. Agora irei falar dos meus filmes favoritos de 2016. Lembrando que são filmes que eu assisti nesse ano, que não necessariamente foram lançados em 2016, ok? O primeiro filme é Os Oito Odiados, do diretor Quentin Tarantino. Já mencionei esse filme no vídeo dos meus favoritos de janeiro, e mesmo tendo assistido esse filme bem no comecinho do ano, ele continuou sendo um dos filmes que eu mais gostei. Ele se trata de um caçador de recompensa e sua prisioneira que procuram um abrigo por causa da péssima condição climática e acabam confinados no local com outros personagens bem intrigantes. E mesmo com pouco cenário, esse filme te prende desde o começo. E como um bom filme de Tarantino, sangue e diálogos interessantes é o que não falta. O próximo filme é O Universo no Olhar, do diretor Mike Cahill. E, gente, que filme fodástico! Certamente foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir, e vira e mexe eu fico pensando nele. Esse filme é tão louco e tão bem escrito que faz você pensar que a história poderia ser real. A história se trata de um biólogo molecular que investiga a evolução dos olhos humanos, que acaba conhecendo uma moça que é praticamente o oposto dele, mas mesmo sendo tão diferentes, eles acabam se apaixonando. Até aí parece um filme de romance qualquer, né? Mas é sério, pessoal, assistam o filme para descobrirem do que essa história realmente se trata. Garanto que ele irá surpreendê-los. O próximo filme que amei é o A Onda, que é um filme alemão do diretor Dennis Gansel. O filme é baseado em fatos reais e conta a história de um professor que ficou encarregado de ensinar para os seus alunos sobre a autocracia e optou a ensiná-los propondo um experimento que ensinasse na prática o mecanismo disso, deixando-os formando um governo fascista dentro da sala de aula. O rumo que esse filme toma é muito interessante, então eu recomendo muito vocês assistirem. O próximo filme é O Hope, um filme coreano dirigido pelo Lee Jun-ik, super produzido, interpretado e roteirizado. Hope mostra a relação de uma garotinha e sua família após passarem por uma tragédia traumatizante. Assisti o filme inteiro, agoniada e revoltada. Chorei de raiva, como também chorei de emoção. É um filme bem dramático e pesado, então caso vocês forem assistir o filme, preparem o coração. Mas garanto que vale muito a pena assistir. O próximo filme que amei é o Issai Sushi, que é um original Netflix dirigido pelo Anthony Lucero. Diferente de todos os filmes que mencionei até agora, ele é um filme mais leve e foi um filme que eu assisti sem expectativa alguma, mas que acabei amando. Ele conta a história de uma mexicana-americana que se apaixona pela culinária japonesa e a sua luta para realizar o seu sonho em virar uma chefe de um restaurante japonês, mesmo com todo o machismo e preconceito que existe nesse meio. É um filme bem previsível, mas que te deixa super alegre. Sem falar que eu adoro filmes onde as pessoas lutam para realizarem seus sonhos. Meio que acaba me motivando também, sabe? Então eu recomendo esse filme para você. Vamos falar agora dos meus seriados favoritos de 2016. O Silicon Valley é uma das minhas séries favoritas e o único defeito é que ela é muito curta. É um seriado super leve e engraçado que mostra a luta de 5 programadores que tentam construir a sua carreira bem-sucedida no Vale do Silício. A qualidade desse seriado é maravilhosa e felizmente eles conseguiram manter isso na 3ª temporada. Jared é o meu personagem favorito e eu fico feliz por eles terem dado bastante destaque para ele nessa temporada. Outra série que acabei de assistir a 3ª temporada e amei é o Black Mirror. Meu Deus, gente, que série fantástica! O legal dela é que cada episódio tem o seu elenco, um set, uma realidade diferente e tem o seu próprio fechamento.
mas todos eles falam sobre a forma de como vivemos agora, e gosto muito das críticas que são dadas em cada episódio. Quem não conhece, vale muito a pena assistir. Próxima série é o... que nem preciso falar de Game of Thrones, né, gente? Nem vou falar sobre a série porque acho difícil alguém não conhecer. Só digo que a 6ª temporada foi fodástica. Meu, o que foi o 5º, 9º e o 10º capítulo, gente? Só digo que foi uma das minhas temporadas favoritas e eu estou muito ansiosa para que a 7ª temporada venha com tudo também. A próxima série eu amo muito e ela é a continuação de uma série que eu assistia desde quando eu morava no Japão. A continuação dela está na 2ª temporada e caso você ainda não tenha adivinhado, é o Fuller House. Eu tenho um amor especial por essa série, pois foi graças a Full House que eu consegui aprimorar o meu inglês. O vocabulário que eles utilizam nessa série é bem simples, então ele é perfeito para você praticar. Fica a dica para quem também está querendo aprimorar o seu inglês. Agora irei citar 2 séries que foram as melhores descobertas desse ano. A primeira se chama The Get Down, que foi o meu irmão que me indicou. A história é situada na década de 1970 em Nova York e acompanha a vida de um grupo de adolescentes que respiram a música hip hop. Cores vivas, figurino divertido, trilha sonora fantástica. Eu só tenho a dizer que eu amei essa série e estou esperando ansiosamente pela 2ª temporada. E a última série de destaque do ano é o The OA. Gente, que seriado doido que deixa a gente doida. É muita viagem. Sabe aqueles filmes, seriados, anime que ficam na sua cabeça e te fazem refletir? Pois é, The OA é um deles. Por coincidência, é a série onde a atriz Brit Marley, que também atua no filme que acabei de mencionar, que é O Universo no Olhar, e ela faz o personagem principal dessa série. É a história de uma garota cega que fica desaparecida por 7 anos. E um dia, assim, do nada, ela aparece e com uma visão recuperada. Aí começa, né, a trama para desvendar os mistérios do que aconteceu nesses 7 anos que ela andou desaparecida. Assisti a primeira temporada e ainda assim eu não tenho ideia do que realmente aconteceu no final. Caso você tenha assistido e tenha uma teoria, por favor, compartilhe comigo aqui nos comentários. Agora chegou a hora de falar dos meus animes favoritos de 2016. Yay. No vídeo Favoritos de Janeiro, eu falo sobre os meus animes favoritos do momento e digo que isso não mudou. Continuo amando Naruto, One Punch Man e Dragon Ball Super. Então, nesse vídeo, eu irei falar dos animes que eu assisti depois desse vídeo e que eu amei, ok? Primeiro, irei falar do Ajin. Ajin são seres humanos imortais que sofrem preconceito, pois são taxados como aberração e são perseguidos pelo próprio governo. É um anime super pesado e violento, mas tem uma história bem interessante e nos faz sentir na pele, né, o sofrimento de ser um Ajin. Vale super a pena conferir. O próximo anime que gostei é o Mushishi, que simplesmente é um anime belo e fantástico. Se for traduzir ao pé da letra, seria o Mestre dos Insetos. E o legal desse anime é que a cada episódio traz uma história diferente. Foi uma surpresa mais do que agradável ter encontrado esse anime. Sem falar que a canção de abertura é da maravilhosa Lucy Rose, que eu tive o prazer de ver ao vivo esse ano. Eu vou deixar o link do show dela aqui na descrição e nos cards, para vocês conhecerem melhor essa voz de anjo que casou super bem com esse anime. Também assisti o Nanatsu no Taizai, que alguns de vocês recomendaram. E só digo que o Hulk é o melhor personagem. Esse anime é considerado como ecchi? Pois é o primeiro anime que vejo com tanto fanservice, mas mesmo assim, né, a história é engraçadinha e me prendeu bastante. Agora irei falar das bandas e músicas que mais ouvi no ano de 2016. De acordo com o meu Last FM, as bandas que mais ouvi nesse ano foram Avantasia, que é uma banda de ópera metal formada por várias lendas do metal, que eu tive o prazer de poder ver ao vivo esse ano. E foi um dos melhores shows que eu fui na minha vida, e olha que eu fui em vários, pessoal. A música que mais ouvi do Avantasia foi o Lucifer. É uma música que tem muita emoção, e a combinação de Tobias Sammet com Your Land não tem erro, né, gente? A segunda banda que mais ouvi em 2016 é a minha banda favorita em Mi.
Infelizmente, eles não são muito conhecidos aqui no Brasil, mas é uma banda britânica de rock e metal alternativo e são incríveis ao vivo. Eles certamente estão no topo, né, das bandas que eu mais gostei de ver ao vivo. Para ser considerado como minha banda favorita, né? Precisa estar nessa lista, né? E a música que eu mais escutei deles nesse ano foi o Neptune. Embora eles não gostarem muito de tocar essa música ao vivo, eu amo essa música do primeiro CD deles. É super cat e eu adoro cantar no chuveiro. Eu adoro ficar cantarolando ela. Para fechar o top 3, a terceira banda que mais ouvi no ano de 2016 foi Masterplan, que é uma banda de power metal da Alemanha que eu amo muito, muito mesmo. Tive a sorte de ir no show deles ano passado e foi uma noite memorável. Vou deixar o link do show deles, né, na descrição e nos cards também, ok? Quanto à música que mais ouvi deles, foi o Wounds. Gosto muito da melodia e da mensagem dela. Power metal é um gênero que eu adoro muito, pois o ritmo e a melodia acelerada te bota pra cima, né? Recomendo demais essas 3 bandas, pois são bandas fora de série que certamente, né, as músicas e os shows marcaram a minha vida. Agora os games favoritos. Eu não sou a louca dos games e vocês sabem disso, mas esse ano eu comecei a jogar 2 jogos e estou adorando. O primeiro é o CSGO, que para quem não conhece é um jogo de tiro em primeira pessoa que está voltando a ganhar força aqui no Brasil. Quando eu joguei na LAN pela primeira vez, meus amigos e amigas, eu não conseguia matar ninguém e por não conhecer bem o mapa, eu ficava tentando abrir uma porta que nem abria. Comprei o jogo faz pouco tempo e continua um desastre. Eu nunca joguei Deathmatch, então pela primeira vez eu vou jogar agora e vou mostrar o resultado para vocês, ok? Se preparem, pois a coisa vai ser feia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Melhorou aí? Eu fiz double kill na Twain. Grátis. Thank you. É o Rush. Gogozinho. Vivian do Rush. Vai, Vivian do Rush. Minha filha. Vai, vai. Go, go, go. Rush, rush. Meu amigo. Ai, eu não sei. Ah, eu vi. Os 3. Ah! Ai, meu Deus, eu fico sem. Ah, não, bem na hora. Bem na hora. Você tem que pensar nos pixels. Que pico. Quando você voltou, você ficou mirando na parede, sendo que o cara ia vir de lá. Já mira de onde o cara vai vir. Entendi. Ai, que susto, Bíblia. Não tem assim, não dá, né? Odeio jogar na miragem. Susto. Onde você tá mirando, moço? Tô vendo ninguém. Não tem ninguém. Ele tá gastando. Ele tá atirando em mim. Não, tá vendo? Ai. Ai, ai, onde tá vindo? É, tô vendo. Ai, A mira subiu. viu? Você deixou aí com 10. Mas aí subiu e você não acertou mais.
abaixar aqui, que não tem abaixar. Não tô falando abaixar. Abaixar a mira. Assim. Tô falando de abaixar a mira. Ah, tá. Spray, você disse. Não, é só uma abaixadinha leve. Não precisa de spray. Ok. Spray! Isso é leve. Ai. Ai. Magoei. Oh, errou. Motherfucker. Ninguém quer ver. Então vamos. Mas que negócio aqui. A mira tava no cara. Não sei. Tem alguém aqui? Ih, travou. Mata. Meu Jesus amado. Amor, eu não sou você. A questão não é essa. Foi mal, ué. Eu tenho poucos. Eu tenho que falar. O verdadeiro também fala, não posso falar. Fala pro taco que é bom, que ele é ruim. Mas eu vou ser. Então, o Fer é ruim também, viu? Até o Fer é ruim. Me elogie. Parabéns. Deve ter matado dois. É que o moço levou. Aí vai acabar a vida justo agora, né? Mira. Aí, ó. 3. Já foi? Já. Tudo. Bora, vou jogar A galinha vai te atacar e vai te matar. Vai ter... quem? A galinha? Eu não vi, gente. Galinha pomba. Será que Galinha. acho que é um pombo, hein? Ai, todo mundo me dominando a mão. Que deu Ficando feio boi. pra mim. A 9. Ó, ganha ponto. E aí, pessoal, o que acharam do meu desempenho? As costas. É isso aí, uma bosta. Vou te mostrar. Vocês que jogam aí, por favor, né, deixa aqui nos comentários as suas dicas, né, para que eu possa dar uma melhoradinha. Outro jogo que comecei a brincar e até a minha mãe gostou é o Just Dance Now, e realmente é muito divertido. Como eu sou super sedentária, eu acho que é uma forma boa, né, de tentar me exercitar um pouquinho mais, né? Quem joga o Just Dance Now, qual música vocês mais gostam de dançar? Deixa aqui nos comentários para eu saber, ok? Bom, esses foram os meus favoritos do ano de 2016. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistem, que comentam, que dão like, que compartilham, que de alguma forma, né, ajudam para que esse canal cresça. 2016 não foi um ano fácil para mim. Perdi pessoas queridas, meu pai com um problema de saúde, mas que felizmente, né, tá bem agora, e vários outros obstáculos, mas também tive momentos incríveis, né, de muita alegria. E para o canal, o ano de 2016 foi um ano incrível, pois tive a oportunidade de conhecer muita gente bacana, que sou muito grata, né, por vocês fazerem parte dessa turma que estamos construindo juntos. Agradeço a cada um de vocês, pois mesmo nesse mundo tão corrido, onde parece faltar tempo, vocês estão aqui, né, sempre me assistindo, me apoiando, dando carinho, e isso significa um mundo para mim. E fico feliz, né, muito feliz mesmo por vocês gostarem, né, do que eu faço. Para vocês pode ser apenas um vídeo, né, da internet que vocês estão assistindo, mas para mim, cada view, cada comentário, cada like significa muito mesmo. Eu realmente sinto muito honrada por receber, né, todo esse carinho e apoio de vocês. Então, muito obrigada, pessoal, e vamos que vamos com tudo no ano de 2017 também, pois estou preparando muita coisa bacana para vocês. Que 2017 seja um ano incrível e que traga muita coisa bacana na vida de vocês.
Ai, um beijão para o Zero. Aqui tá o beijo que você pediu. Ele foi muito querido por ter dito que é fã do canal, né? E pediu um beijo. Obrigadão pelo apoio, viu? Por sempre estar presente. Saiba que eu sempre fico muito feliz quando eu leio seu comentário. Assim como eu fico feliz, né? Quando eu leio o comentário de cada um de vocês. Só de vocês terem, né? Tirado o seu tempo para assistir e comentar. É algo assim inexplicável, né? Ter todo esse carinho de vocês é uma bênção. Meu, eu não posso começar a pensar nessas coisas, que senão eu começo a chorar. Mas é por um bom motivo. Vocês só me trazem muita alegria e eu sou muito grata por isso, viu? Então, um beijão para o Zero e para todo mundo que faz parte dessa turma incrível. Vocês são demais.